Cidadania e Serviço Público vai começar. Confira os destaques dessa edição. Governo estadual abre concurso para a Procuradoria de São Paulo. Centrais sindicais são recebidas no Palácio dos Bandeirantes. Segurança Pública é o tema dessa edição. E para falar sobre o assunto, convidamos a presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo, Raquel Kobashi Galinatti. Eu sou Mariana Oliveira e o programa da FESPESP está no ar. Olá, servidor público, olá, cidadão. Mais um programa Cidadania e Serviço Público. Hoje nós vamos conversar com a doutora Raquel Kobashi Galinatti, que é presidente do Sindipesp, Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutora Raquel? Tudo bem, tudo ótimo. A nossa primeira conversa, acho que é o que todo público está esperando. Nós temos, em razão das reformas que estão surgindo, em razão de um projeto do Alckmin 920 encaminhado na Assembleia, que tenta eliminar os investimentos no Estado de São Paulo, lógico que isto vai mexer muito com um dos serviços importantíssimos para o cidadão, que é a segurança pública. Como é que a senhora vê isso? Eu vejo como uma completa e absoluta incompetência naquele que foi eleito pelo povo e tem uma obrigação de bem gerir um Estado. Alegar que tem que colocar na conta do servidor público o contingenciamento dos gastos do Estado demonstra a incompetência, pois o mesmo Estado anunciou um superávit de quase 3 bilhões e anuncia em suas páginas oficiais um superávit e um Estado que tem o orçamento necessário e suficiente para a estrutura. Somos servidores de Estado. Assim como tal, devemos, no caso, a Segurança Pública, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela presta um serviço à sociedade. E aquele governante eleito pelo povo, limitando ou até mesmo impedindo o trabalho da Polícia Judiciária, demonstra incompetência e irresponsabilidade. A Associação dos Delegados, na sua presidência, tem feito uma defesa... Sindicato dos Delegados. Tem feito uma defesa muito grande para os delegados. Mas não só, né? Na sua presidência você tem avançado bastante em toda a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Como é que está hoje a Polícia Civil do Estado de São Paulo? Eu acredito que apesar de termos sido eleitos pelos delegados de polícia para representá-los, eu sou presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, delegada de polícia, ficaria inócuo um trabalho vazio falarmos somente do delegado de polícia. E falo mais, falarmos somente da Polícia Civil. Estamos falando em sociedade, em direitos sociais. A segurança pública é o pilar dos direitos sociais. A partir do momento, a partir do instante em que aquele governo não permite ou não fornece a segurança pública adequada à sua população, temos que nos insurgir e exigir um tratamento adequado. Hoje estamos em constante insegurança. Diariamente vivemos isso. Aqui, o estado mais rico da federação, pagamos impostos. Não temos a segurança de, ao menos sequer, ficarmos numa praça pública, porque a qualquer instante podemos ser vítima de qualquer dos mais de 3 mil crimes previstos no ordenamento jurídico pátrio brasileiro. Então, o que eu digo é que as nossas discussões em que estamos colocando na pauta, elas vão muito mais dos muros de uma categoria de um delegado de polícia ou de uma instituição polícia civil. Nós estamos falando de sociedade. Veja bem, vocês, delegados, polícia civil, estão sob risco o tempo inteiro. E a questão deste enfrentamento, como é que está a questão salarial e a questão de equipamentos para um trabalho realmente inteligente da polícia? Perfeito. Como eu estou falando, a Polícia Civil está sucateada. Há um processo de desmonte e sucateamento para a Polícia Civil do Estado de São Paulo
E a data é de longe. Há mais de 20 anos, esse processo tem vitimado a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Porém, eu digo que nós somos apenas as vítimas secundárias, porque a principal vítima é a sociedade. O panorama é triste, o panorama é assustador. Hoje, em 2017, temos um quadro com um déficit de quase 13 mil policiais, e isso se formos nos embasar no quadro idealizado em 1994, que tínhamos aproximadamente 40 mil policiais civis. Os salários que nos são pagos aos delegados de polícia, aos policiais civis do Estado de São Paulo, eu digo que são salários deboche. Há mais de 5 anos, o governo não cumpre com sua obrigação constitucional, que é o acompanhamento inflacionário. Há 5 anos... Que é o mínimo, né? Que é o mínimo. Há 5 anos, nós não recebemos nem o reajuste previsto na Constituição da inflação. A estrutura não acompanha a modernidade, não temos estruturas adequadas de informática, de telemática, de viaturas adequadas, de armas, de computadores adequados para que pudéssemos trabalhar de acordo com a nossa potencialidade. A potencialidade da Polícia Civil, que eu digo que é uma das melhores polícias da América Latina, ela fica limitada, muitas vezes até impedida de proporcionar aquilo que ela poderia. Outro exemplo é que se hoje se faz polícia e temos casos assim espetaculares mostrados diariamente na mídia, é graças ao esforço, ao comprometimento, ao heroísmo daqueles policiais civis que ali trabalham por 4 ou 5 policiais civis. Muitas vezes ficam em escalas ininterruptas de sobreaviso, 24 horas do dia, a semana inteira, o mês inteiro, porque não só cumprem o seu papel, aquele que ele tem um dever, mas o papel de mais 4 ou 5 policiais ou mais 4 ou 5 delegados que não estão na estrutura da Polícia Civil, por incompetência do governo. Há poucos dias atrás tinha até uma reportagem falando de um deputado aí também batendo contra o governador, porque ele estava fazendo um desfile de novos carros de polícia militar no caso, e parece que os carros nem eram novos, eram carros ajeitados apenas para um desfile político. Essa estratégia de marketing político inovadora eu acho muito interessante, porque o mesmo carro, as propagandas políticas são feitas na promessa de aquisição, na autorização da aquisição, na aquisição e na entrega. Ou seja, os mesmos 10 carros, eles são anunciados como se fossem méritos diferentes a cada etapa, porém são 10 carros. Só que é anunciado, olha, foram autorizadas as compras de 10 viaturas. Foi autorizado o orçamento para a compra. Foi efetuada a compra. Faremos a entrega. Então, os mesmos 10 carros são anunciados 4 ou 5 vezes, que eu reputo como um marketing até falacioso, porque a população ela é enganada. Não são 50, 60, 100 carros, são os mesmos carros que são anunciados. E da mesma forma, viaturas usadas são anunciadas como entregues, como novas, viaturas que saíram de uma repartição para outra. Talvez seja uma inovação no marketing de uma forma de não passar a realidade para a população. E isso não podemos admitir. Há um tempo atrás, até algumas reportagens diziam de delegacias que à noite precisavam ser fechadas por não ter condições de manter pessoal aberto durante a noite. Isso continua? Continua. Por termos um déficit de quase 13 mil policiais, obviamente as delegacias existentes no estado de São Paulo, muitas vezes elas ficam sem policiais. Muitas vezes servidores municipais, isso é muito constante nas cidades do interior, servidores municipais são emprestados ao Estado para fazerem a função de polícia civil, de escrivão de polícia, de investigador de polícia. Eles ficam emprestados pelo município, pois se assim não for feito, as delegacias ficariam fechadas. Então, os governos locais, os governos municipais, eles ajudam dessa forma, só que essa ajuda é uma situação de mascarar a realidade do problema. O real problema é que o governo do estado de São Paulo não cumpre com a sua obrigação
com aquela população, com o povo que o elegeu. Ele deixa a população à mercê da criminalidade, ele enfraquece a Polícia Civil, deixa a Polícia Civil minguando, pois a Polícia Civil é a única que poderia desmantelar o crime e a organização criminosa no cerne do cerne da criminalidade, deixando a população completamente desprotegida. Vivenciamos diariamente explosões de caixas eletrônicos, sequestros relâmpagos, saidinhas de banco, e a população hoje, ela fica à mercê, pois o Estado não investe o mínimo que ele deveria investir. Muito pelo contrário, cada vez mais o Estado ele diminui a potencialidade da polícia. Doutora Raquel, explica um pouquinho para o nosso telespectador a diferença entre polícia civil, polícia militar e até a função do delegado na delegacia. Perfeitamente. A polícia civil, ela é uma polícia de Estado. A polícia militar, ela é o braço armado do governo, é uma polícia de governo. É uma polícia preventiva, ostensiva. É aquela polícia que deve proteger e prevenir a prática do crime. A partir do momento que houve uma falha, houve o crime. O crime, obviamente, que a causa dos crimes não é da polícia preventiva ostensiva, claro que não. Mas a partir do momento que não conseguiu-se prevenir ostensivamente aquele crime, a prática, e aí que atua a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária atua na investigação daquela prática, daquele crime cometido. Ela vai investigar quem foi, quais foram os autores do crime, pelo conjunto probatório, pelo inquérito policial presidindo, o delegado preside a investigação criminal, o delegado preside o inquérito policial e dá uma resposta não ao governo, dá uma resposta ao Poder Judiciário e embasa ali uma futura denúncia e uma condenação. Então, o delegado de polícia, ele trabalha, é uma polícia judiciária, ela trabalha para coletar provas e informações para dar início à persecução penal, para dar início a uma denúncia e a uma condenação no final daquele processo. Por isso essa denominação Polícia Civil, Polícia Judiciária. Perfeitamente. É a mesma polícia. Perfeitamente. E no nosso aspecto de polícia judiciária, estando enfraquecidos, muitas vezes nos é impedido que investiguemos os crimes dentro do governo, dentro daqueles que foram eleitos, dentro daqueles detentores temporários do poder, pois a atribuição de investigação de crimes do próprio governo é da Polícia Judiciária. Então, para quem interessa o enfraquecimento da Polícia Judiciária, se não o próprio crime organizado. E crime organizado, digo que nós estamos vivenciando agora, na atual conjuntura política social do Brasil, ele está alastrado cada vez pior nas entranhas do governo. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, doutora Raquel, e entra a Mariana dando uma pequena notícia, mas voltamos já já. Mais um concurso público à vista. O governo estadual autorizou a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo a realizar concurso público para preencher 100 vagas de procurador aqui no estado. No começo do mês, a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, entidade filiada à FESPESP, solicitou autorização para preencher 150 vagas na carreira. O último concurso para procurador foi em 2012. Ainda não há previsão para o lançamento do edital, mas os interessados podem adiantar os estudos com base nas matérias do concurso anterior. Voltamos à segunda parte da entrevista de hoje. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, conversando com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, doutora Raquel. Uma outra questão, entre delegados e procuradores, promotores, houve um debate aí entre o trabalho de um e o trabalho de outro na investigação, né, doutor? O Ministério Público hoje é uma instituição muito forte. Depois da Constituição de 1988, foi uma instituição que realmente conseguiu várias prerrogativas na Constituição e conseguiu
exercer de uma forma muito competente aquelas atribuições a eles conferidas. Porém, temos que trabalhar de acordo com a Constituição Federal, Estado Democrático de Direito. Isso eu digo, não usurpando funções de outras instituições. E um Estado forte é aquele que detém não só uma instituição para o proteger, e sim várias instituições de Estado fortes para que proteja a democracia. Então eu acredito que alguns impasses, alguns contratempos institucionais, eles são até positivos, porém temos que nos atentar às leis, ao ordenamento jurídico pátrio, à Constituição, para pautarmos se esses argumentos não são somente argumentos institucionais, egoísticos, ou se realmente esses argumentos eles vêm para realmente evoluir a proteção dos direitos de um Estado e de uma sociedade. Até a questão salarial havia uma defasagem, continua tendo essa defasagem, porque todos são formados em direito e exercem um trabalho para a justiça, de uma forma ou de outra. Exatamente. Em alguns estados, essa disparidade, essa incongruência das carreiras de Estado, das carreiras jurídicas, não existem. Aqui no estado de São Paulo, nós, apesar de estarmos no estado com o maior PIB da federação, os delegados de polícia do estado de São Paulo investigam crimes no estado mais rico da federação, são o que pior recebem a sua remuneração comparando o âmbito nacional. Então, aqui há uma disparidade absurda, por isso que eu digo que os salários pagos ao delegado de polícia é um salário deboche. Ele não condiz com as atribuições e as prerrogativas de uma carreira tão importante para a proteção da justiça de um Estado. Teve um fato interessante, que vocês montaram um banco de imagens de como estavam deficitárias as delegacias, não é? E isto aparecendo na imprensa teve mexeu com o governador, com o Alckmin, que foi até uma delegacia de madrugada para confirmar essa questão. Imagino, e vou fazer essa pergunta para você, ele escolheu uma delegacia especial e um horário especial para tentar dizer que não era verdadeiro o que foi denunciado pelo sindicato? Não, ele foi numa delegacia realmente bem ruim, talvez estivesse mal assessorado, talvez a assessoria do governador no que tange a segurança pública, principalmente Polícia Civil do Estado de São Paulo, seja péssima. Talvez eles não informem o governador, acredito eu, da realidade existente dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então ele encontrou uma verdade lá. Ele encontrou uma verdade, encontrou deficiência em todos os aspectos, o local totalmente insalubre, policiais levando do próprio bolso material para poder servir a população, a cadeira era da própria policial civil, computadores, tanto dos delegados ou dos policiais civis ali, pois não tinha computador operante para todos na situação, e ainda que tardiamente, parece que houve um início de tentar reverter, promessa de tentar reverter. Ainda não temos nada de efetivo, mas após essas denúncias incessantes do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e também para com a imprensa, denunciando e mostrando à sociedade a realidade existente na Polícia Civil do Estado de São Paulo, parece que houve uma movimentação em promessas para que isso seja sanado. Ainda que tardiamente, primeiro passo está sendo dado, né? Uma promessa. Mas promessas, por enquanto. Promessas, nada de concreto, nada de viabilizado ainda. Como é a relação da Polícia Civil, dos delegados, com a própria população? Porque nós temos colocado aqui também uma questão, que o servidor, fala-se mal do servidor, do trabalho do servidor, o servidor é culpado de tantas coisas, só que o servidor está de um lado do balcão e o cidadão de outro. E, na verdade, a autoridade que deveria estar resolvendo a questão está longe disso. Como é que é essa relação com o cidadão? Há uma diferença. As delegacias de polícia, o delegado de polícia, ele é a autoridade que está ali para atender a população 24 horas do dia, semana inteira, o ano inteiro. Então, a população, ela carente, isso eu digo em partes longínquas do centro de uma cidade ou em cidades distantes,
A população ela é desprovida de qualquer tipo de informação. Qual é a repartição pública que ela se dirige para N problemas, não só problemas criminais. Ela vai numa delegacia de polícia e fala com uma autoridade do Estado, que é um delegado de polícia. Então, o delegado de polícia ele tem esse contato, a Polícia Civil, esse contato direto com a população em várias esferas, não só a esfera criminal. Então, até para atender problemas algumas sociais, situações do problemas cidadão. que não são pertinentes a crimes, problemas de guarda de filhos ou problemas até de desentendimentos familiares, eles se dirigem a uma delegacia de polícia. Então, por isso que haveria necessidade do governo investir nas delegacias de polícia, colocando essa estrutura para a população, para o povo, pois o povo precisa muito e o delegado de polícia e a Polícia Civil está ali para atender. Bom, doutora Raquel, parece que não há muita preocupação das autoridades em relação ao cidadão. Até porque parece que estamos caminhando novamente, fugindo novamente de um estado do bem-estar social. Nós temos denunciado aqui no programa um presidente ilegítimo, inclusive pela forma como ele está conduzindo o Brasil, um Congresso ilegítimo, porque recebe dinheiro para votar medidas provisórias contra o serviço público, portanto, contra o cidadão. Como é que, doutora Raquel, a senhora está vendo esse caminho do Brasil? Eu estou vendo que o Brasil iniciou uma conscientização geral, não só aqueles que têm acesso à informação, a jornal, televisão, revista, rádio, mas a população em geral começou a se conscientizar que não devemos mais estar condescendentes ou coniventes com a corrupção alastrada no governo. E o protagonismo disso tudo eu coloco para a Polícia Federal. A Polícia Federal conseguiu elucidar e colocar à prova que ninguém é impune. Todos que praticarem crimes, sejam crimes comuns, roubo, furto, ou crimes do colarinho branco, ou crimes ou corrupção, serão investigados, serão condenados, serão denunciados e condenados. E esse trabalho veio com a Polícia Federal, com um juiz federal de primeira instância, mostrando que ninguém está acima da lei. As leis existem e elas serão válidas para todos. E esse é um processo muito interessante, pois abrimos a real situação que há necessidade de uma implosão total do sistema político, um renascimento que outras pessoas que aí sim comprometidas com a sociedade, com aqueles que elegeram, que depositaram confiança no voto, façam o seu papel. Pois o que vivemos hoje em dia são jogos de interesses particulares e que não preocupados com o crescimento do Brasil e dos estados e da federação. Então, hoje estamos nos insurgindo em relação a isso. É muito embrionário ainda essa conscientização da população, mas eu vejo como um passo, porque eu sou uma pessoa otimista. Esse trabalho da Polícia Federal trouxe até, de certa forma, uma visão melhor da própria Polícia Civil nos estados? A Polícia Civil, como eu digo, no estado de São Paulo, ela está limitada. Está limitada, por que eu digo limitada? Ela não tem policiais suficientes, muito pelo contrário, temos um déficit de quase 13 mil policiais, 14 mil policiais. Não temos investimento em estrutura para investigação de inteligência, de viaturas descaracterizadas, armamentos, locais adequados de trabalho. A Polícia Federal, ela encabeçou um movimento que ela resgata a dignidade de todas as polícias de todos os estados, e o exemplo é a Polícia Civil do Mato Grosso, que conseguiu, através de uma investigação de inteligência, respaldado pelo Poder Judiciário, pois todos tinham foro de prerrogativa de segunda instância, então a investigação foi pelo Tribunal de Justiça Local do Mato Grosso, e a Polícia Civil de Mato Grosso conseguiu encarcerar, expedir mandados de prisão para o secretariado, para secretários de Estado, do Estado de Mato Grosso. Maravilha. Inclusive para um primo, né, secretário de Segurança, de Segurança anterior, primo do atual governador do Estado.
Isso é uma realidade que temos que achar não exceção, é uma realidade que deve ser a regra. É a regra, pois se pratica-se crime, todos devem ser punidos, independentemente da conta bancária ou do poder que ele ocupa. Pois é, mais informações para você, cidadão, para você, servidor público. Encerramos assim o programa com a doutora Raquel Kobashi Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Sindipesp. Fiquem agora com o noticiário e com a Mariana. Centrais sindicais, trabalhadores da área privada, servidores públicos e entidades representativas lotaram a Praça da Sé em mais um ato público. Lideranças associativas discursaram contra a reforma da Previdência e contra o PL 920 de 2017 do ajuste fiscal. José Gozzi, que é presidente da FESPESP, representou a pública e ressaltou a relevância da união dos servidores. Assista. A pública Central do Servidor se une e parabeniza todas as centrais, porque é assim que nós unimos todos os trabalhadores do Brasil, todos os sindicatos, associações, federações, e vamos mudar o Brasil. No período da tarde, o encontro foi no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. Os líderes das centrais se reuniram com o chefe de gabinete da Casa Civil e apresentaram a pauta reivindicatória. Entre os itens de prioridade estão a retirada do PL 920 da Alesp e a negociação coletiva no governo do Estado de São Paulo, conforme a Lei 12.638 de 2007. José Gozzi afirmou que não há melhor forma do governador se unir com quem já está unido. E ele afirmou ainda que para resolver esse impasse não há outra saída senão uma greve geral de servidores. Terminou o Cidadania e Serviço Público. Essas e outras notícias você acompanha no Facebook da FESPESP. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. Este programa é exibido na TV aberta nos canais 9 da NET, 8 da Fibra e 186 da Vivo. Se você quiser assistir pela internet, acesse o www.tvaberta.tv.br. Espero você semana que vem, às 9 da noite, para mais uma edição do Cidadania e Serviço Público. Uma excelente semana e até domingo que vem.